Muito bem, mais uma vez nos reunimos para o nosso estudo do livro A Gênese, e de Allan Kardec. Hoje é a nossa sessão de estudos de número 64. Desde que iniciamos, foram 64 sessões de estudos. Estamos aí cerca de 85% do livro, do livro A Gênese. E vamos seguir hoje, dia 6 de novembro de 2023, e nós, dentro do capítulo 15, o 15º, estamos tratando dos milagres do Evangelho. E hoje nós vamos do item 64 a 68, que trata do desaparecimento do corpo de Jesus. Então, nós vamos entender o que Kardec quis dizer com isso. Bom, como ele começa no item 64, o desaparecimento do corpo de Jesus após sua morte tem sido objeto de numerosos comentários. Ele é atestado pelos 4 evangelistas, segundo a narrativa das mulheres que foram ao sepulcro no 3º dia e não o encontraram lá. Então, isso é bastante discutido, tem muitos comentários, né? Depois da morte de Jesus, seu corpo desapareceu. E é evidenciado nos evangelhos pelas mulheres que foram lá. E elas foram atrás do corpo de Jesus, no sepulcro lá, e tinha desaparecido, né? 3 dias depois, na verdade. Foram visitar lá e viram aberto, né? Era um outro tipo, não era um túmulo, não era como a gente está acostumado, que cremaram, então, uma sepultura embaixo da terra. Não, era um outro tipo, que ficava num nicho, né? E aí ali ficava fechado, né? O corpo ficava ali, se decompondo. E aí, 3 dias depois, foram lá e cadê o corpo, né? Então, não o encontraram. Alguns viram nesse desaparecimento um fato miraculoso, outros supuseram uma remoção clandestina. Então, alguns acharam, pô, desapareceu, foi um milagre, né? Outros acharam, não, alguém roubou o corpo de Jesus, removeu clandestinamente, já que isso aí não seria permitido, né? Aliás, nem hoje é permitido, né? Imagine, né? Desde aquela época já não era. Conforme outra opinião, Jesus não teria se revestido de um corpo carnal, mas somente de um corpo fluídico. Isso tem muita, né? Isso teve uma teoria que foi é, felizmente abolida, né? Principalmente no Brasil, porque é alguma coisa esdrúxula, né? Alguma coisa fora do normal, como nós vamos ver agora, né? Não haveria possibilidade disso, né? Então, ele não teria um corpo como o nosso, ele teria um corpo fluídico, né? E aí, quando ele desencarnou, o corpo se desvaneceu. Ele não teria sido, durante toda a sua vida, segundo essa teoria, né? Mas uma aparição tangível, em outra palavra, uma espécie de agênere. A agênere, lá na própria Gênese, ela trata disso. E ela, no capítulo 14, que trata dos fluidos. Então, um trechinho aqui só do item 36. É de se assinalar que as aparições tangíveis, não apenas a aparência da matéria carnal, mas não poderiam ter suas qualidades. Por causa de sua natureza fluídica, elas não podem ter a mesma coesão, porque na realidade não são de carne. Então, essa é a teoria da agênere, né? E por característica, seria assim, algo mais fugaz, não seria algo permanente. Então, imagina, Jesus viveria como agênere durante 33 anos, né? É muito, né? Seu nascimento, sua morte e todos os atos materiais de sua vida teriam sido apenas uma aparência, né? Então não seria real, seria uma aparência. É assim, dizem, que seu corpo, retomando ao seu estado fluídico,
pôde desaparecer do sepulcro, e é com esse mesmo corpo que ele teria se mostrado após sua morte. Então, essa é a teoria, já que ele também se apresentou depois do desencarne dele, a Maria Madalena e depois aos discípulos. Então, ele seria, de novo, essa mesma materialização desse fluido, né? Então, que temporariamente, de novo, estaria num corpo fluídico. Então, essa é a teoria de que Jesus teria um corpo fluídico e não um corpo de carne e osso. E aí Kardec continua: sem dúvida, tal fato não é radicalmente impossível de acordo com o que sabemos hoje sobre as propriedades dos fluidos. Esse capítulo que a gente viu, né, que é o 14º, ele trata justamente dos fluidos e fala do corpo fluídico quando se apresenta para a gente, mas ele é temporário e muito breve. Depois ele desaparece, né? E aqui está, seguindo. Porém, seria ao menos completamente excepcional e em oposição inequívoca com as características dos agêneres. Então, seria uma coisa realmente bastante. Primeiro, seria possível, mas não por tanto tempo, né? Porque o agênere ele tem essa característica. Então, no capítulo 14º, número 36, né, item de número 36, é esse exatamente é, que, que ele está falando. Mais um trecho, é assim, ó. Essa é a característica dos agêneres, com os quais se pode conversar sem cogitarmos o que são. Então, é possível ver, mas é possível conversar, tratar um diálogo, porque ele se apresenta materialmente. Contudo, não permanecem nesse estado por longo tempo e não podem se tornar frequentadores habituais de uma casa ou figurar entre os membros de uma família. Então, é baseado nisso que Kardec descarta a possibilidade do corpo fluídico de Jesus. Então, é bom que a gente, se nós acreditamos na doutrina espírita, no que consta no livro A Gênese, nós temos que descartar essa possibilidade de que Jesus viveu como com um corpo provisório, um corpo não provisório, mas fluídico, condensado, né, por tanto tempo. A questão é, então, saber se uma tal hipótese é admissível, se ela é confirmada ou refutada pelos fatos. No item 65, a permanência de Jesus na Terra apresenta dois períodos: o que procedeu e o que seguiu a sua morte, ou seja, durante a vida dele e depois a morte, né? Então, o que precedeu a morte, né, nos últimos tempos, lá nos últimos momentos, e depois da morte. No primeiro, após, desculpa, durante a vida dele, naturalmente, né? No primeiro, após o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa com sua mãe nas condições comuns da vida. Então, vamos ver o que o item 197 diz. Tem uma observação de Kardec, uma nota. Não falamos do mistério da encarnação, pois não temos de nos ocupar aqui o que será examinado ulteriormente. Então, ele já previa falar nesse assunto depois. Só que esse foi o último livro que ele escreveu. Aí ele desencarnou algum tempo depois. Então, não deu para ele falar desse tema, tá? Então, ficou para a posteridade, ficou incompleto, né, nesse sentido. Após o nascimento até a sua morte, tudo em seus atos, em sua linguagem e nas diversas circunstâncias de sua vida apresenta as características inequívocas da corporeidade, da encarnação, de ser um ser encarnado. Então, Jesus estava encarnado. Então, tudo que aconteceu desde o nascimento até a morte, né,
a presença dele, a linguagem dele, as circunstâncias em que ele viveu, tudo é característica sem equívoco, sem engano. É a da corporeidade, é da encarnação. Os fenômenos de ordem psíquica que se produzem nele são acidentais e nada anormais, já que se explicam pelas propriedades do perispírito. Olha aí o perispírito de novo, né? Isso é muito importante. É a explicação de muita coisa. E se encontram em diferentes graus em outros indivíduos. Então, tudo aquilo que acontecia com ele eram as propriedades do perispírito, né? E que alguns têm em menor graus, né? Variados. Todos nós temos. Tá? Após sua morte, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico. Aí sim, ele pode ser considerado na condição de agênere. Então, naquele momento, naquela incorporação, né? Desculpa, materialização ou aparição, como queira, então, naquele momento, ele se apresenta como agênere. Então, aí sim, aí é um corpo fluídico. Então, aí não tem engano. Foi pouco tempo que ele ficou, né, entre os homens e ele chegava e partia, né? Isso aconteceu várias vezes. A gente até viu isso no capítulo passado, quando ele se apresentou num lugar onde as portas estavam fechadas e depois desapareceu também, né? Portas e janelas fechadas. A diferença entre os dois estados é de tal forma marcante que não é possível compará-los. Então, no estado físico, de encarnado, e fluídico, de desencarnado, né? Quando no momento da aparição. Então, era um corpo fluídico. O corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita, e que diferem essencialmente daquela dos fluidos etéreos. Então, o corpo carnal tem propriedades, a tangibilidade, tudo, uma série de coisas, né? O envelhecimento, o crescimento, tudo, o que as leis da matéria, né? Então, que é característica da matéria, é totalmente diferente dos fluidos. Quando o espírito ele se materializa, ou ele aparece, é uma aparição. A desorganização aí se opera pela ruptura da coesão molecular. Então, no organismo físico, ele se desagrega, né? Quando está encarnado, né, o corpo está completo, há uma ligação, uma coesão, uma união molecular. Então, tudo está junto, tá, olha aí, a mão, né, o rosto, o corpo, está tudo juntado e todo ele, assim, coeso, ele está agrupado, ele está num corpo só. Corpo que eu digo assim, como se fosse um objeto, né, um único, uma única coisa, um único ser, um corpo coeso, um corpo único e unido. Quando a vida se vai, ou seja, quando o espírito deixa o corpo, as moléculas começam a se desagregar e começa a deterioração toda. Parte é servido de alimento, parte depois desagrega, né? Tem coisa que não serve de alimento para seres microscópicos, né? Os micro-organismos. Então, aquilo que não é consumido pela vida, né? Pelos micro-organismos, insetos mesmo, o que for, depois ele desagrega. O que não é consumido? Cabelo, dente, ossos, esse tipo de coisa. Então, isso permanece. Aí, depois, com o tempo, vai desagregando. Do mesmo jeito, as moléculas vão se perdendo essa ligação. E aí desaparece por completo e é absorvido pela natureza. Então, essa é a característica de um corpo humano. Aliás, qualquer corpo, né? De animal, do que seja, um corpo vivo, ele se desagrega, né? Um instrumento
cortante penetrando no corpo material, então, nossa, um objeto cortante, né, divide os tecidos. Então, o médico vai fazer cirurgia, ele corta, ele faz o que tiver que fazer, uma cirurgia, ele está separando as partes, né, para que tenha acesso a outras. Então, ele faz isso aí, né, divide os tecidos. Se os órgãos essenciais à vida forem atingidos, seu funcionamento cessa e a morte se segue, isto é, a morte do corpo. Então, tem lá um corpo vivo, vai para uma cirurgia, por qualquer motivo, corta lá algum, né, inutiliza algum órgão vital, o corpo morre, o corpo, né? Se é uma agressão em objeto cortante, alguém vem e espeta esse objeto cortante no corpo e acerta um órgão vital, a pessoa desencarna, o corpo morre. Há uma separação do físico, que é o corpo, com o espírito, que é aquilo que move o corpo, aquilo que dá vida ao corpo. Então, eles se separam e pronto, temos aí um corpo sem vida, um corpo já que passa para o estado de decomposição. Então, é isso que ele está querendo dizer. O corpo físico, ele age de um jeito, o corpo fluídico ele age de outro, né? Essa coesão, essa união, né, não existindo nos corpos fluídicos, a vida não repousa sobre o funcionamento dos órgãos especiais e não neles se produzem desordens análogas. Então, ele vai explicar um pouquinho mais para frente que um objeto cortante num corpo fluídico não vai fazer nenhum efeito, não vai fazer nada. Pode atravessar que não vai acontecer nada, né? Que é o que ele fala aqui. Um instrumento cortante ou qualquer outro que aí penetra o corpo fluídico, como em um vapor, sem nele causar qualquer lesão. Então ele entra e não faz nada, não causa lesão alguma. Eis porque esse tipo de corpos não pode morrer e porque os seres fluídicos designados sob o nome de agêneres não podem ser destruídos. Mais um pouco para frente, nós vamos entender o que Kardec vai falar aqui. Jesus passou por todo o sofrimento e teve objetos cortantes transpassando pelo corpo dele. Então é outro tratamento, outro entendimento entre corpo físico e corpo fluídico. O corpo físico ele está sujeito a tudo isso. Então não é possível que Jesus tivesse sido um agênere durante 33 anos. Após o suplício de Jesus, seu corpo ficou inerte e sem vida. Ele desencarnou, né, na cruz. Ele foi sepultado como os corpos comuns, e cada um pôde vê-lo e tocá-lo. Após a ressurreição, onde ele se apresentou como corpo fluídico, após a ressurreição, quando ele quis Quando ele quis deixar a terra, não morre outra vez. Seu corpo se eleva, desvanece-se e desaparece sem deixar nenhum traço. Prova evidente de que esse corpo era de uma outra natureza, diferente daquele que permaneceu na cruz, de onde é preciso concluir que se Jesus pôde morrer, é que ele tinha um corpo carnal. Então, essa é a maior prova de que ele não tinha um corpo fluídico, né? Por sequência de suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas que repercutem no centro sensitivo ou espírito. Então, não é a dor, no final das contas, quem sente é o espírito, né? Porque é uma propriedade, quando tem uma pessoa encarnada, é o espírito que está sentindo isso. Não é o corpo que sofre, e sim, não, é um corpo que sofre,
é o espírito que recebe a repercussão das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Então, quem está sentindo tudo é o espírito e não o corpo, né? Em um corpo privado de espírito, um corpo morto, um corpo sem vida, a sensação é absolutamente nula. Então, qualquer objeto cortante que penetre nesse corpo sem vida não vai fazer nada. Ninguém vai estar sentindo dor, né? A menos que, aí já temos que abrir um parênteses, que seja um espírito ainda ligado ao corpo, materializado ainda, ou seja, vinculado à terra, ao corpo, às sensações físicas, e se alguém agride esse corpo, ele vai sentir. Mas ele vai sentir porque a mente dele está ligada àquele corpo. Mas, na verdade, quando o espírito se desvincula do corpo e segue para outros lugares, tudo, onde quer que ele esteja, já não tem mais nada a ver com aquele corpo, qualquer coisa que for feita com aquele corpo, ele não vai sentir nada, porque ele se desapegou daquilo. Aquilo para ele não tem mais função. Foi uma roupa que ele usou durante um tempo e agora já não usa mais, né? Em um corpo, já falamos, né? Pela mesma razão, o espírito que não tenha corpo material não pode experimentar os sofrimentos que são resultado da alteração da matéria, de onde é preciso igualmente concluir que, se Jesus sofreu materialmente, o que não se pode duvidar é que ele tinha um corpo material, de uma natureza semelhante à de todos nós, à de todo mundo. Então, ele sofreu as dores, sem precisar sofrer, mas ele deixou registrado o sofrimento dele, né? Os fatos materiais vêm se ajuntar considerações, não, aos fatos materiais vêm se ajuntar considerações morais todo-poderosas. Se Jesus tivesse, veja só, a análise moral disso, a consequência moral disso, se fosse isso que acontecesse, essa vida dele de mentirinha, essa vida como a gênere. Se Jesus tivesse estado durante sua vida nas condições dos seres fluídicos, não teria experimentado nem a dor, nem nenhuma necessidade do corpo. Ele não sentiria fome, nem frio, nem sede, né? Ele não sentiria dor, não sentiria nada, porque ele não estava vivo, vivo como qualquer um de nós, num corpo físico, né? Supor que ele fosse assim é tirar-lhe todo o mérito da vida de privação e de sofrimentos que ele escolheu como exemplo de resignação. Então, ele não tinha nada que espiar, não tinha nada que sofrer, nada disso. Ele preferiu, ele escolheu isso para que ele pudesse deixar o exemplo. Que exemplo? De resignação. Se ele passou por tudo isso, nós podemos passar também. Ah, mas peraí, mas por que eu tenho que passar por isso? Se for um compromisso que nós assumimos, como ele fala assim, ó, sofrimentos de Jesus, aí, que ele escolheu. Se amanhã, numa outra encarnação, ou nessa que seja, mas vamos pensar numa próxima, que a gente vai estar programando a nossa reencarnação. Chegou o momento, depois de um tempo, lá no plano espiritual, na erraticidade, aí nós vamos novamente reencarnar. Aí a gente fala, bom, eu acho que eu posso aguentar um pouquinho mais de sofrimento. A minha vida anterior, a minha vida pregressa, eu não tive tanta dor, tanto sofrimento como exemplo para eu ressarcir meus erros, porque eu acho que isso é importante para mim. É, eu tenho que ter essa resiliência, essa resistência para que eu possa eu me melhorar, eu entender isso, eu aceitar isso. Então eu quero passar por uma dor, né? Então eu escolho isso aí e eu venho preparado para isso e passo pelas dificuldades que eu programei, que eu projetei. Então, portanto, a gente não se lembra, mas a grande maioria
das dificuldades que nós estamos passando, que nós passamos, né? Dores e sofrimentos, foi porque nós combinamos, nós fizemos esse acerto. Em outros casos, foi porque eu fiz aqui mesmo na Terra, fiz coisas que agora eu estou pagando. Por exemplo, se eu não tenho nenhum cuidado com o meu corpo físico, eu me drogo, eu me embriago, eu fumo, eu me martirizo de todos os tipos, meus pensamentos são os piores, a minha vida é totalmente desregrada. Como é que eu vou chegar no final da vida? Com plena saúde? Muito provavelmente não. Então, eu sou o resultado do que eu fiz nessa vida. Então, não tem por que eu reclamar. Então, eu estou passando por uma dor, um sofrimento que eu programei, desculpa, que eu desenvolvi aqui, né? Agora, aquilo que a gente traz com a gente do plano espiritual, não, vou passar por isso, tá? Vou passar por uma dificuldade, porque eu preciso, eu quero, eu necessito disso, não quero deixar para trás, né? Eu fiz isso para muita gente, eu quero sentir na minha pele e não quero, e vou superar isso, tá? E vem para cá com muito sofrimento, né? Mas lembrando que isso é combinado, isso é determinado. Claro que se eu venho para cá, mas também não é fatal, né? Uma fatalidade. Se eu venho para cá e a minha vida está sendo muito bem aproveitada do ponto de vista assim de ajuda ao próximo, de, de fazer o bem, de eu me melhorar, então todo esse sofrimento que eu planejei não vem, não vai acontecer. Pode acontecer uma coisinha aqui, outra ali, mas não deve acontecer. Por quê? Porque eu estou sendo útil. E se eu sou útil, ninguém vai tirar de mim essa possibilidade de ser útil. Então, a misericórdia divina nos atende dessa maneira. Faz com que a gente não passe pelo que tem que passar, porque eu sou muito mais útil fazendo bem, permanecendo sem tamanho sofrimento que eu tinha programado. Então, as coisas funcionam dessa maneira, né? Posso aqui mesmo arrumar para minha cabeça, mas também posso tirar o peso é, que eu tinha combinado, planejado de passar. Então, olha como as coisas funcionam. Não é assim, fatal, né? Não, vai acontecer isso e pronto, né? Não, não é assim. Nós mudamos o nosso destino, para melhor e para pior. Nós é que somos detentores do livre-arbítrio. Mas vamos voltar aqui, né? É, que os sofrimentos, né? A privação e os sofrimentos que ele escolheu. Se tudo fosse apenas aparência, porque se ele fosse um corpo fluido, tivesse um corpo fluídico, seria só aparência. Ah, ele estava lá fingindo que estava tendo dor, né? Fingindo que estava sangrando, fingindo que... Não existe isso, né? Então, se tudo nele fosse apenas aparência, todos os atos da sua vida, o anúncio reiterado de sua morte, a cena dolorosa no Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus de afastar o cálice de seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo, até seu último brado no momento de render o espírito, teria sido apenas um vão simulacro, uma mentira, um engodo, para enganar quanto a sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório de sua vida, uma farsa indigna de um simples, honesto homem, e com mais forte razão de um ser tão superior. Jesus não ia se dar esse trabalho ou essa enganação. Com certeza não. Com certeza não. Nem precisa falar com certeza. Ele não faria isso mesmo. Então, o que ele passou, tudo foi real. E, portanto, ele não pode ter um corpo fluídico ao longo de tanto tempo e fazer de conta que vivia uma vida. Isso não, né? É uma conclusão falsa. Quando quem fez essa teoria achou que, como ele desapareceu, tanto do túmulo quanto
tanto o sepulcro como depois que ele, entre aspas, ressuscitou, porque a ressurreição, na forma assim de voltar com o mesmo corpo e habitar ele, permanecer aqui vivo, isso não existe, dessa maneira não existe. A gente aprende que não tem como, porque a partir do momento que o corpo começa a se deteriorar, ele já não consegue mais, quando desencarnou, já não consegue mais voltar a ocupar aquele corpo, né? E principalmente quando começa a deteriorar, aí que vem mesmo, porque aí já começa a aproveitar todo o material para espalhar por aí, né? Para formar novos corpos, contribuir com a formação de novos corpos. Então, ou seja, ele teria abusado da boa-fé de seus contemporâneos e da posteridade, da nossa boa-fé, da boa-fé daquele pessoal que viveu junto com ele. Tais são as consequências lógicas desse sistema, então, dessa teoria. Então, essa é a consistência, a consequência lógica. Consequências que são inadmissíveis. Não pode ser, não é verdade. E não dá para aceitar isso, porque o rebaixariam moralmente em vez de elevá-lo. Então, aí, a gente estaria rebaixando Jesus, ou ele estaria se rebaixando, porque ele está agindo não como um espírito superior, mas um espírito enganador, né? Jesus, pois, teve, como todo mundo, um corpo carnal e um corpo fluídico, demonstrados pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que marcaram sua vida. Então, ele teve o corpo carnal durante um tempo, antes do desencarne dele, desde o nascimento até o desencarne, e depois do desencarne ele teve um corpo fluídico, temporário, porque se foi, né? Não deixou nada, nenhum resíduo, né, material. O item 67. Em que se transformou o corpo carnal? É um problema cuja solução não se pode deduzir até nova ordem, salvo por hipóteses, pela falta de elementos suficientes para assegurar uma convicção. Então ele está falando, olha, por agora podemos deduzir, mas nós não temos essa resposta, né? Essa solução, aliás, é de uma importância secundária e não acrescentaria nada aos méritos do Cristo, nem aos fatos que atestam, de certa maneira, muito categórica, sua superioridade e sua missão divina. Então, é muito mais importante que a gente se atente para a sua superioridade moral, né, e sua missão aqui na Terra, do que qualquer outra coisa. Então, a vida dele foi um exemplo. O que ele nos deixou foi um exemplo, uma orientação que é a orientação máxima. Não tem nada que se equipare ao que ele veio trazer. Nada. Nenhuma outra orientação de outro líder, assim, não vamos chamar de líder religioso, porque Jesus não foi um líder religioso, né? Ele foi aquele que veio cumprir uma promessa dele, de vir aqui para nos auxiliar, nos ajudar, nos dar a redenção, mas não assim, de mão beijada. Veio nos ensinar como que a gente pode se melhorar, progredir, né? Então, isso que é importante, a superioridade moral dele e a missão divina dele. Isso é mais importante que tudo, né? Ele estava falando que seguramente, Kardec, né, fala que seguramente haveria uma, uma maneira, nós saberíamos, iríamos saber disso em algum momento, né? E como vamos, né? Não pode, pois, haver, sobre o modo como esse desaparecimento aconteceu, mais do que opiniões pessoais, que teriam valor apenas se fossem confirmadas por uma lógica rigorosa, assim como pelo ensinamento geral dos espíritos. Ora, até o presente, nenhuma das que foram formuladas
recebeu a sanção desse duplo controle, que controla isso aí, né? A lógica e o ensinamento geral dos espíritos. Então, nenhuma delas foi aceito, né? Ou foi entendido. Vamos ver o item 198, o que que diz, né? Vamos ver se esse aí o editor que nos diz isso aí, né? A nota do editor. Depois de minuciosa análise racional sobre os mais diversos aspectos, Allan Kardec registra a ausência da universalidade do ensino dos bons espíritos sobre a questão. Isso é importante porque Kardec, ele, é, ele escreveu todas as obras básicas e mais outros livros, e a Revista Espírita, baseada na universalidade do ensino dos bons espíritos. O que significa isso? São respostas que ele pegou sobre perguntas que ele fez para vários médiuns em vários lugares do mundo. Então, era muito importante isso, a universalidade nas respostas dos espíritos, no ensino dos espíritos. Se um espírito falasse, foi assim, não dá para acreditar, porque a opinião de um espírito muito provavelmente está errado. Ele tinha que checar com tantos outros que ele pudesse, tantos quanto ele pudesse. E foi isso que ele fez. Então, as obras básicas, os livros que ele deixou, ela contém a universalidade do ensino dos espíritos, que não é um, nem dois, nem três, eram muitos espíritos que respondiam de forma coerente e lógica a mesma pergunta que ele fazia, né? Então, aí ele fala, né, que é a ausência do ensino dos bons espíritos sobre a questão. Esse duplo controle é basilar, é assim, é o alicerce da doutrina espírita, né? E obrigatório para aceitação de qualquer novo conceito fundamental da doutrina espírita para o Kardec. Então, isso é básico, não pode ser feito diferente. Então, Kardec, para que ele pudesse trazer uma resposta a uma pergunta do Livro dos Espíritos, essa resposta era um compilado de várias respostas, de muitas respostas dos Espíritos. Então, isso ele não chegou a perguntar para os Espíritos. Então, ficou sem esse critério de universalidade, né? Enquanto isso não tinha ocorrido, será considerada simples opinião, quer tenha vindo de um homem, quer de um espírito. Considera-se, portanto, que Jesus, pois, teve, como todo mundo, um corpo carnal e um corpo fluídico, além de todas as consequências derivadas desse fato para o entendimento da doutrina espírita. Então, é isso que basta para a gente. Esse, é, essa, é, essa conclusão de que ele teve um corpo material antes de desencarnar e um corpo fluídico depois de desencarnado, né? Que se materializou, que apareceu, enfim. Se os espíritos ainda não resolveram a questão pela unanimidade de seus ensinamentos, é que, sem dúvida, o momento da resolução ainda não chegou, ou que ainda faltam conhecimentos, com a ajuda dos quais possamos resolvê-la por si própria. Então, não é o momento ainda da gente entender isso. Não é o momento da gente saber como foi que aconteceu esse desaparecimento do corpo. Hoje, eu vou dar um exemplo, né, do que a gente aprende. Hoje, nós entendemos que é possível, através do trabalho dos espíritos, desintegrar corpos, desintegrar, assim,
pedaços ou diversos órgãos, né? Numa cura espiritual, né, por espíritos, eles conseguem desmaterializar nódulos, ou, assim, corpos que estão no nosso organismo, cânceres, esse tipo de coisa. Então, desmaterialização. Então, vai saber o que foi feito com relação a essa questão de desmaterializar o corpo de Jesus, né? Nós não sabemos ainda, mas já sabemos que isso é possível em quantidades menores, em órgãos, por exemplo, né? Então, seguindo. Entretanto, sendo descartada a suposição de um rapto clandestino, então, isso está fora de questão. Vamos, então, supor que não houve esse rapto clandestino, esse desaparecimento do corpo. Poder-se-ia encontrar, por analogia, uma explicação provável na teoria do duplo fenômeno dos transportes e da invisibilidade. E aí ele pede para olhar no livro dos médiuns, capítulos 4 e 5, que é exatamente isso que nós estamos falando, né? Dessa desmaterialização, né? Então, por analogia, por lógica, podemos conceber isso, sim, podemos aceitar isso sem nenhum problema, né? Já que aqueles que passaram por cirurgias espirituais, onde foi retirado, desapareceu assim, um grupo de células cancerígenas, órgão que estava comprometido com câncer e desapareceu. Então, por essa lógica, dá para a gente entender que pode sim desaparecer um objeto, ou um corpo, ou alguma coisa grande, né? Essa ideia sobre a natureza do corpo de Jesus não é nova. Faz tempo que tem isso aí, né? No século IV, Apolinário de Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, pretendia que Jesus, né, imaginava, pregava que Jesus nunca tinha tido um corpo como o nosso, mas um corpo impassível que descera do céu no seio da Santa Virgem e não teria nascido dela. Pronto, lá vem as teorias. Por que Jesus, ou por que Deus permitiria uma exceção na criação, né? Jesus viria aqui de maneira assim excepcional, ou seja, por exceção, viver uma vida que não é uma vida que todos nós temos, pelo sistema reprodutivo, pelo nascimento normal, a mãe dando à luz, né? Depois o crescimento, aí depois o amadurecimento, decrepitude e desencarne. Será que, por que ele teria esse privilégio, né? Até poderia ter de alguma maneira, mas ele não poderia ir contra as leis. Tudo ele fazia, por exemplo, as profecias ele fazia cumprir. Quando ele entrou em Jerusalém, né, no domingo de Páscoa, lá, né, quando ele foi, na Páscoa, na verdade, não no domingo de Páscoa, na Páscoa, e ele foi em cima de um burrico, né? E aí, de um burrinho, e aí é, ele explicou, vai, pega o burrico para se cumprir a profecia. Então, tudo ele estava cumprindo a profecia, as profecias, tudo ele estava cumprindo de acordo com o que tinha sido planejado, o que tinha sido anunciado, e também das regras, das leis naturais de nascimento e morte. Então, ele não faria nada que fosse diferente. Então, seguindo aqui, né? Esse senhor aqui, né, o Apolinário de Laodiceia, né, ele pregava que descia lá Jesus e se instalava no seio da Virgem Santa, né? E não teria nascido dela, que assim Jesus não era nato, não tinha sofrido e não estava morto, senão em aparência.
Então, essa era a teoria dele. Aí o que aconteceu? Os apolinaristas foram excomungados pelo Concílio de Alexandria, no ano de 360, e no Concílio de Roma, em 374, e no Concílio de Constantinopla, no ano de 381. Então, a questão aí é fechada, ou seja, é, não há dúvida que Jesus teve um corpo físico, né? E depois disso ele apareceu, mas era um corpo fluídico, que desapareceu sem deixar vestígio, né? Já o outro corpo, né, o corpo físico, esse, de alguma maneira, ele desapareceu, mas ele deveria deixar vestígios, porque era um corpo como qualquer um corpo nosso, né? Então, esse era é, o nosso estudo de hoje, né? E que a gente, que é o estudo, né, que trata dos milagres do Evangelho, né, do capítulo 15, e com isso nós encerramos o capítulo, né, com esse item, o desaparecimento do corpo de Jesus. Então, fica aqui o meu convite para a próxima reunião, que é na próxima semana, e eu agradeço muito você ter assistido até agora essa nossa gravação do estudo da noite de hoje. E nós rogamos a Jesus, nosso mestre, que abençoe a você, toda a sua família e o seu lar e todos os locais que você frequenta. Muito obrigado mais uma vez e até a semana que vem.